tudo começa no berço. Porque a forma que a gente começa a ser mãe, a forma como a gente começa a conduzir os nossos filhos é o que vai ditar como aquilo vai acontecer ao longo do tempo. Se eu tenho um filho e eu começo desde que ele nasce a fazer tudo que ele quer, né? Ele chorou, eu não quero que ele chore, eu mimo, eu exagero, eu super protejo. Não vai existir um momento em que uma chave vai virar e eu vou passar a agir diferente. É muito difícil isso acontecer. O que na verdade acontece é que desde que o meu filho nasce, eu já vou ali criando a minha forma de educar. E quando eu deixo ele dormir na minha cama porque eu escolho a forma mais fácil de fazer ele dormir, ou porque eu tenho uma carência e eu preciso do meu filho ali para me sentir segura e para sentir que ele está seguro, quando eu sempre quero fazer o meu filho parar de chorar a qualquer custo, então eu dou o peito a qualquer choro, eu faço o que ele quer, eu deixo ele fazer o que ele quer, eu sinto pena quando ele parece estar querendo comer alguma coisa e eu não dou aquela coisa, mesmo sendo uma coisa que não é saudável, que não deve ser consumida na idade dele. Quando eu ajo dessa forma, eu estou criando o meu padrão de educação. Entende? Então, quando eu vou criando isso, vai ficando cada vez mais difícil conforme aquilo vai se instalando, conforme aquilo vai se repetindo, conforme eu vou enraizando em mim aquele hábito de oferecer sempre o peito, de sempre dizer sim, de nunca conseguir escutar ele chorar, de sempre querer facilitar demais as coisas para ele. Eu acabo gerando esse tipo de educação. Então, eu não estimulo o meu bebê a ter autonomia no berço, porque eu não consigo ouvir ele chorar, porque eu não consigo isso, porque eu tô cansada, porque isso, porque aquilo. Eu não vou tendo também a força necessária, vamos dizer assim, para educar ele nas outras coisas. Para ensinar que ele tem que... o quanto antes, fazer tudo que ele for capaz de fazer sozinho. Porque eu já estou acostumada a sempre fazer tudo por ele. Eu já estou acostumando ele a que tudo seja feito da forma que ele determina. Então isso vai se tornando cada vez mais difícil de mudar. Eu vou tendo uma criança cada vez mais resistente e eu vou criando em mim algo que fica muito enraizado e difícil de eu passar a agir de forma diferente. Então, se eu já começo lá do início, quando eu piso o pé em casa com a criança, a entender que eu tenho responsabilidades, que eu tenho que cumprir, que tem coisas limites que eu preciso estabelecer, condutas que eu preciso ter, e eu faço, todo o resto ao longo do tempo vai se tornando cada vez mais fácil. Vai se tornando cada vez mais fácil de eu entender na minha cabeça que o meu filho precisa ajudar a colocar mesas, trocar sozinho, aprender a escovar os dentes, tudo na hora certa, tudo com a idade certa. Ele vai aprendendo de pouquinho, desde que ele nasce, eu vou dando para ele autonomia e capacidade de fazer coisas para que com o passar do tempo ele vá aos poucos aprendendo coisas que vão se somando e para que ele chegue na adolescência sabendo o que ele precisa saber. E não, de repente, ele com 7, 10 anos, eu passe a dar uma chuva de responsabilidades para ele que eu nunca dei. Então ele passou 7 anos, 10 anos, 15 anos da vida dele sem precisar fazer nada. E de repente eu vou olhar e vou dizer, tá na hora de fazer. Já tem idade. Só que eu ensinei ele a não precisar fazer nunca. Eu ensinei ele que sempre vai ter alguém ali para fazer. E não é porque de repente do nada eu decidi que está na hora que essa criança, que esse adolescente vai passar a fazer. Ele vai resistir, ele vai demonstrar contrariedade. É aí que começam a existir os conflitos, o afastamento,
as coisas, entende? Porque eu não construí isso desde que ele nasceu. Eu quero, de repente, do nada, virar essa chave. E além de ter que virar em mim, tem que virar nele. É muito mais difícil.